Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo e antes de começar eu quero perguntar para vocês. Vocês estão curtindo? Vocês estão compartilhando? Gente, é super importante. Aliás, vocês estão inscritos no canal? Se inscrevam, compartilhem, porque isso ajuda. Isso inclusive motiva a gente a criar mais conteúdos e mais bate-papos como esse que a gente vai ter hoje. Então, se você se inscrever, olha só, e ativar o sininho, inclusive, você tem a informação de quando a gente for publicar um conteúdo novo no canal. Então, não deixa de fazer isso aí, tá bom? Hoje a gente vai falar de algo super especial e acho que importante também, que é justamente sobre... Será que a experiência do usuário, ou UX, ou User Experience, seja lá da forma pedante que for, será que ela é realmente capaz de manter o sucesso de um negócio ou de conseguir fazer um negócio realmente ser bem sucedido no mercado? E é isso que a gente vai conversar. E eu estou aqui com a minha convidada, Alice Sundin. Tudo bem, Alice? Tudo bem, obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui falando sobre esse tema, UX, CX. Cara, então como a gente chama? Exato, como é que a gente chama? Vamos tentar chamar... Experiência do usuário. Seja lá com a experiência do usuário, exatamente, Tá User Experience. Né? E a gente tem falado, bom, a Alice é da Upstream, uma plataforma de mobile marketing e também de inteligência de marketing, né? Perfeito. Você é gerente geral para a América Latina dessa plataforma. Isso, eu estou no Brasil e outros mercados, estou há 10 anos na empresa. Todo meu background, minha experiência vem de telecom, então Sim. muito de serviços móveis, né? Acho que você está com o seu aqui, eu estou com o meu aqui. Exato. A primeira tela, a tela que a gente hoje mais fala, então extremamente relevante na experiência do usuário. A gente vai falar de múltiplos canais, mas sem dúvida os canais mobile são muito importantes. Sim. Então toda minha experiência é isso, é dentro desse universo móvel. E a Upstream trabalha muito nesses canais e outros. Quem é Upstream? Upstream é uma empresa grega, é até legal comentar isso. A atuação muito forte aqui na América Latina, no Brasil. A gente já está aqui há bastante tempo. Atuando no mercado de telecom e outros segmentos, com uma plataforma de mobile marketing, gerenciamento de canais, experiência de usuário, targeting, retargeting, como você usa essa tecnologia e essa inteligência que a gente já vem acumulando para falar com o usuário dos mais diversos temas, né? Então, seja para você vender alguma Sim. coisa, mas pós-venda, pagamento de conta, retenção, enfim, tem uma série de casos e pontos de contato que o cliente tem com uma determinada marca, uma determinada empresa. Até porque hoje em dia está cada vez mais difícil a gente conseguir entender a jornada, né, do cliente. Né? Complexo. Super complexo, porque muitas vezes ele pode ir até a loja física, fechar no Exatamente. online. Exatamente. Como é que a gente acompanha essa jornada toda? E eu acho que, acima de tudo, você tendo as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje disponíveis, são absolutamente fundamentais. E eu acho que basicamente o que a gente estava falando um pouco antes sobre inteligência artificial e tudo mais. Inclusive, olha só que coisa interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas... Aliás, vocês não sabem, claro, até porque... Mas hoje, não que vocês não conheçam o ChatGPT, mas... Se vocês não conhecem o ChatGPT, minha sugestão é que vocês procurem, porque é uma inteligência artificial incrível. Inclusive, o ChatGPT foi utilizado para a gente fazer a pauta aqui da conversa de hoje. Eu simplesmente passei para ele o que eu gostaria que fosse feito, como, por exemplo, coloquei lá, crie para mim uma pauta a respeito de um videocast sobre experiência do usuário. E ele me deu a pauta. Claro que eu fiz alguns ajustes, mas foi assustador o que ele me devolveu. Só que, acima de tudo, é necessário análise de dados, né? Hoje, voltando um pouco para a jornada, é necessário análise de dados. Cada vez mais entender acho que a boa empresa é aquela que vai conseguir saber ler a omnicanalidade, Perfeito, o que não é tão simples hoje em dia. É uma junção de coisas, né? Você tem que ter o dado, você tem que saber interpretar, armazenar, trazer esse dado. Sem dúvida, você tem que ter a tecnologia, você tem que ter uma plataforma que consiga trigar essas informações, trabalhar essas informações e jogar em jornadas. E você tem que ter o fator humano, Sim. que é a discussão que a gente estava tendo de inteligência artificial. O conhecimento de como performar, que segmento, que tipo de comunicação. Então, tem uma inteligência aqui que é do marqueteiro, né? Sim. O cara que realmente faz a campanha digital, performance digital. Então, tem esses 3 pilares para trabalhar. No final do dia, acho que do ser humano faz diferença, né? Faz. Depois a gente vai bater as perguntas, as respostas. Eles são melhores do que as minhas. Mas, pelo menos o exercício é interessante, eu vou te dizer. Sim. Mas vamos lá, vamos começar a entrar aqui. O que você entende ou o que você define como experiência do usuário? A gente estava falando, experiência do usuário, Customer Experience, CX. No final das contas, são as interações que um cliente ou um usuário tem com uma determinada empresa, marca, serviço, produto, e o que vem fruto dessas interações. Se é uma interação positiva, se é uma interação negativa, essa é a experiência que ele tem com a marca.
A gente fala muito de UX e entende muito como a jornada de contratação de alguma coisa e o uso do produto e do serviço em si. Ou seja, você baixou um aplicativo, o uso desse aplicativo, se você conseguiu logar fácil, se você conseguiu contratar o serviço, se você entendeu o que era aquele serviço. Mas vai além, não é só a jornada de contratação e o uso do produto em si. Todos os pontos de contato que uma empresa ou uma marca tem com o cliente fazem parte dessa jornada, fazem parte dessa user experience, né? Então, o que a gente estava comentando, tem a loja física, que você tem que integrar com os canais móveis, mensageria, SMS, WhatsApp. Você tem o seu aplicativo, você tem o seu site, você manda e-mail. Então, tem uma série de pontos de contato e todos esses pontos de contato têm que estar integrados porque eles fazem parte da experiência do usuário, eles afetam a percepção do usuário em relação à marca, o produto ou a empresa. Em linhas gerais, se a gente for, por exemplo, colocar... Vamos tentar trazer aí um exemplo prático. Se a gente for... Vocês também... hoje, eu vejo principalmente pelos aplicativos de banco, né? Quanto eles estão cada vez mais amigáveis em termos de experiência. Hoje eu encontro... Estava até brincando, falando com os meus pais ontem, que eles mesmos já conseguem mexer no aplicativo de banco, no aplicativo de cartão de crédito, enfim. Porque está ficando cada vez mais fácil. Vocês também, de alguma forma, ajudam nesse tipo de experiência, quando você fala de upstream, por exemplo? Sim, eu acho que tornar fácil é parte da experiência. Eu acho que ela é uma boa experiência, ela é fácil e ela é útil, né? Ela tem que ser contextualizada. Você tem os dados e o que é bom para você, o que é útil e fácil para você não é a mesma coisa que é para mim, não é a mesma coisa para os seus pais. Então, essa parte, você melhorar a experiência tem a ver também com segmentação. E a nossa plataforma, ela consegue entender níveis de dados bastante complexos, né? Então, todas as informações que uma empresa consegue ter, tanto de bancos internos quanto de bancos externos, e usar isso para segmentar essas jornadas. Então, a jornada para você é uma, a jornada para mim é outra. Então, essa parte de customização da jornada também é bem importante. Não é possível customizar a experiência para cada usuário? Customizar no nível usuário, clusters, enfim, aí depende do quanto, né? Qual granularidade que você vai. E, obviamente, medir, né? Entender como performa para você, como performa para mim. E otimizar. Eu acho que esse também é o nosso grande desafio. É um grande desafio, é uma coisa que a gente consegue atender. O que performa para você hoje não performa para você daqui a um mês. Então, mudança de criativo, mudança de fraseologia, mudança de canal de contato. Acho que até um ponto importante de falar é que a experiência do usuário, ela não é só na venda, né? A gente está falando de toda a experiência de todos os pontos, todos os canais, mas também no pré-venda, ou seja, todos os contatos que eu faço com você. Eu faço push para te trazer. Você pode ser um usuário, você pode ser um não usuário. Então, eu mando para você SMS para você vir comprar o meu produto, eu mando para você um e-mail, eu faço um push notification no aplicativo, enfim. Então, ela começa de quando eu estou te trazendo, seja você um usuário ou não, quando você está na jornada de compra e no pós-venda. E essas experiências variam de cliente para cliente. O que para você é um canal que funciona, uma mensageria que funciona, para mim é diferente. É possível acompanhar essa jornada mesmo na loja física? É possível acompanhar. E é interessante, a gente pode até aprofundar bastante essa discussão. A identificação, claro que na loja física ela é diferente. A gente está falando, a Upstream trabalha muito no mundo digital. Claro. Mas a identificação do usuário é super importante. A gente pode ter um outro videocast só para falar disso. Porque uma coisa é você ter todo o banco de dados, assim, eu tenho tudo sobre a sua vida, eu tenho tudo sobre você como um perfil de consumidor. Mas quando você entra no meu aplicativo ou quando você entra no meu site, eu não sei que você é você, a menos que você logue. Claro. Então, uma das soluções que a gente tem e vem junto com a nossa plataforma é a solução de identificação. Eu identificar que quem está entrando nesse momento, mesmo não estando logado, é o Eric, e aí eu consultar o banco de dados, e aí eu entender o seu perfil, e aí eu aplicar uma jornada. Qual é o melhor canal, qual é a melhor mensageria, o que é a next best action para ele, né? Esse cliente reclamou ontem, não faz sentido eu fazer uma oferta de upsell para ele hoje. Esse cliente, eu vou dar um exemplo de telecom, que eu acho que é muito a minha experiência. Esse cliente é um cliente pós-pago, não faz sentido oferecer recarga para ele. Parece meio básico, mas não necessariamente é básico. Sim. Quem é você, o que a gente tem de dados seus e qual é a oferta que a gente vai entregar no melhor canal, na melhor mensagem. E tem que tomar um baita cuidado nisso, né? Porque quantas vezes que eu já, por exemplo, não recebi ofertas que eu já tinha finalizado, comprado até. Exatamente. Ou piores do que você tem. Sim, também acontece. Exato. Ou depois até recebi uma promoção daquela mesma coisa que eu comprei e tá mais barato. Aí você fica chateado. É isso. Qual que é a importância disso para a empresa? Qual que é a importância de a gente saber analisar essa experiência do usuário para a empresa, você acha? Acho que é fundamental. Acho que é a questão que você colocou no início, né? É o fator de sucesso. Sim. Sem dúvida, sem ela não vai. Né? Tem outros fatores de sucesso, mas se você não tiver uma boa experiência, se o cliente não tiver, os seus clientes não tiverem uma percepção positiva sobre a empresa, a marca, produto, não vai.
O cliente a empresa não existe sem o cliente é o centro. Como impacta a experiência do usuário, como que ela impacta na empresa? Dá alguns exemplos. Impacta na compra, na decisão de compra, acho que essa é bem óbvia, mas impacta na recompra, impacta no LTV, né? Você está falando de um serviço que tem recorrência, manutenção ou não manutenção desse serviço. Vou cancelar, vou churnear, Então, o LTV... Quando você fala do LTV, o Lifetime Value, é o tempo que o cliente ele permanece na empresa, permanece comprando, comprando, gastando, etc. A reclamação. Se o cliente reclama ou não reclama sobre a sua empresa, o que ele fala sobre você nas redes sociais, que impacta também nas suas vendas e aquisição de não clientes, né, de clientes futuros. Então, todos os Social KPIs, né? todos os KPIs de negócio são afetados diretamente pela experiência que o cliente tem. Sim. A opinião que ele forma acerca de um produto ou de uma empresa. Quantas vezes que eu já não fiquei puto quando eu estava navegando num aplicativo e eu não encontrava as coisas que para mim pareciam óbvias. Do tipo, colocar um botão de compra em verde e não em vermelho. A gente testa exatamente azul. Esse tipo de coisa. Sabe, qual são o melhor coisas muito background, loucas. qual a melhor cor, qual a melhor mensagem. Tem até uma plataforma que a gente usa que, se eu não me engano, o botão aprovar está em vermelho. Parece reprovar. Você está entendendo? Então, assim, são coisas super simples que quando... não precisa ser nem... É só você conseguir entender um pouco de dinâmica de cores e tudo mais, que, né? Como o negócio realmente se... Às vezes o botão vermelho para comprar chama atenção. Você tem que testar, né? Tem uma série de... Você falou um ponto importante. Eu acho que isso talvez seja a beleza do mundo digital. Eu venho do mundo que estava se transformando digital para analógico. Eu também. Pois é, eu lidei muito com promotoras no ponto de venda. E quando você fala de ponto de venda, para você testar alguma coisa, significava dias. Muitas vezes para você mudar algum layout numa loja. Muito diferente. O digital você está muito mais próximo. Muito mais fácil de medir. E você muda quando você quiser. E tem que estar mudando. É isso. O que funciona hoje não funciona. A gente faz muito teste AB, grupo de controle, qual a melhor mensagem, né? Falando de performance. A performance, de novo, pode ser para qualquer KPI, mas vamos falar de KPI de venda. O que está vendendo hoje, ela começa a degradar, você tem que mudar. Daqui a um mês já é uma outra mensagem que está vendendo. Vocês conseguem medir essa experiência do usuário propriamente dita com dados? É fácil de passar isso para o cliente? A sua plataforma faz isso? Tem uma série de formas de medir, né? Eu acho que uma das formas bem importantes é você fazer pesquisa. Também, de novo, parece muito básico, mas... que eu ia te perguntar. Pesquisa é bem... Como é que pega o feedback? E no mercado digital, no canal digital é mais fácil, né? Assim que ele terminou uma interação, você entra com uma pesquisa. Seja atendente que te ligou, te atendeu da forma que você queria, você entrou no site, fez para tirar alguma dúvida, sua dúvida foi esclarecida, você entrou no aplicativo, baixou o aplicativo, você faz o aplicativo tá seguindo suas expectativas, você comprou um produto, o produto chegou direitinho, era isso. Esse feedback, quanto mais real time, mais importante, retroalimenta toda a cadeia de user experience, né? Você entendeu o resultado daquilo que você está fazendo. E vocês conseguem acompanhar desde o começo ao fim? Desde o começo ao fim. E os KPIs de negócio, acho que são a segunda medida. Né? Se você tem um problema, se você tem um churn muito alto, se você tem uma recompra muito baixa, se você tem um índice de reclamação muito alto, isso também são indicadores de que tem alguma coisa que não está funcionando na sua experiência do usuário. Então, às vezes, num segmento específico, né? Você também tem que quebrar. Quais são os maiores desafios na hora de implementar tudo isso? Porque isso significa uma geração de dados gigantesca, né? Como é que vocês fazem como plataforma, como empresa, aliás? Acho que essa é a maior dificuldade, a parte de integração dos dados. Exato. Muitas empresas têm muitos dados, não necessariamente eles estão estruturados e ready to use, né? Então, isso, sem dúvida, é o maior desafio. O que a gente enxerga é que você não precisa, às vezes, você quer ter o estado da arte em D0. Você vai chegar lá, mas você não precisa integrar tudo no primeiro momento. Você pode ir integrando e ir criando use cases, né? Você entendendo qual é a jornada que você tem mais problemática hoje. É uma jornada de retenção? É uma jornada de refidelização? É uma jornada de upsell? Em que canal específico que hoje tem um atrito, né? Porque a gente fala muito de experiência do usuário, no final é fricção, é você ter uma jornada sem atrito. E pegar esses use cases e ir trabalhando e integrando. Você não precisa integrar tudo ao mesmo tempo, porque acho que isso realmente assusta um pouco a maioria das empresas. Eu acho. E você tem algum case de sucesso? Claro, você não precisa falar o nome exatamente de que vocês ajudaram de alguma forma, seja no upsell, seja no cross-sell, seja numa mudança
que aconteceu devido aos dados que foram coletados a partir das interações? A gente tem um caso bem interessante, não vou nem citar a indústria, Fica mas à vontade. Que é a importância da multicanalidade e principalmente do retargeting, né? Porque a gente, enfim, dependendo você vai no bulk, você vai no massivo, você vai no massivo. E aí você tem uma questão de incomodar o cliente, você tem uma questão de muitos contatos, né? Então, é sempre importante você ter um contato otimizado. E aí o que a gente fez foi a implementação de retargeting, né? Impactar o cliente baseado no momento em que ele parou a jornada. Era um modelo de performance que a gente conversou, né? Você pode usar chegando a plataforma. Perto do carrinho. Exatamente. Ele abandonou na primeira página, ele já estava no carrinho, ele só realmente não fez o checkout. E a partir daí começar a interagir com ele com uma comunicação diferente. Porque o cara chegou... O que aconteceu, né? Para ele não ter fechado, se ele já Exato, chegou... não entendeu a oferta, ficou sem internet, não conseguiu terminar. Né? Pode ter fechou o braço, foi fazer uma outra coisa, esqueceu que o carrinho dele está lá. Ou, no final, achou muito caro, ficou meio em dúvida, você pode ir com voucher de desconto. Então, acho que tem um pouco da pesquisa também, né? De você entender, pegar um cluster, tentar entender. Tem um ponto de fricção na jornada, um ponto que tem muita gente abandonando a jornada ali. Entender por que não está claro, tem um bug técnico, tem um bug, é o preço que está... A forma como o preço está descrito pode ser tá assustando. Mas, enfim, voltando ao case, o que a gente fez foi colocar o retargeting, otimizar muito mais o retargeting, a gente não ir só no massivo, e segmentar esse retargeting e otimizar essa mensageria de acordo com o step que o cliente tinha parado, e a gente aumentou 20% a venda. Só fazendo retargeting, usando essas mensagerias para muito mais contextualizadas. Sim. Né? E como é que foi feito esse retargeting? Por exemplo, vocês mandavam um retargeting por e-mail? Aí, canais mobile, a gente usa e-mail, RCS, SMS, MMS, enfim, tem uma série de canais móveis que nesse exemplo específico a gente usou. E é legal trabalhar também a canalidade, né? Você mandou um SMS, ele não respondeu, você entra com outro, enfim, WhatsApp, alguma coisa. Ou um cliente que estava muito no final do funil, realmente só faltava o checkout, né? A step final, você entra com o WhatsApp. Então, qual canal funciona melhor para cada cliente e para cada step também é um teste que a gente fez. Vocês clusterizam tudo. Uma vez clusterizado, isso se automatiza dentro dos clusters? Sim. Pode automatizar. Pode ser trigado, pode ser dentro de clusters pré-definidos, aí tem uma série de... E com isso vocês aumentaram em quanto? 20%. 20%? É. Poxa, isso é um número bem considerável. É um número considerável mesmo. Quer dizer, imagino que para o cliente, quando ele olha isso e fica muito... Isso que eu acho que é a beleza do digital, como é fácil de você medir as coisas. É isso. Isso acho que ele realmente... Por isso que em muitas situações... Sem dúvida, outros canais de publicidade antigamente bem mais complicado. Eu vejo... obviamente nós fazemos, para nós, como empresa... B2B, super importante fazer eventos, e a gente faz muito evento durante o ano. Só que a gente tem uma área também de marketing digital, onde a gente faz os dois. O evento é super importante, mas como é difícil, porque depende de uma interação humana, depende do meu vendedor, do nosso vendedor ir lá e imputar, falar, olha, este lead veio através do evento XPTO. E por que não veio? Né? E por que não veio, entendeu? Então, isso tudo, quando você sai do digital, tudo fica mais complexo, porque realmente, hoje você coloca um cookie em algum lugar, você consegue medir jornada, hoje não está tão complexo. O que você enxerga, principalmente como tendências para o User Experience? Para onde que a gente está indo com relação a isso? Acho que tem alguns pilares importantes, a gente passou por alguns aqui. Acho que a omnicanalidade é um deles. Você enxergar que o cliente está numa jornada junto com você em canais diferentes. Eu até comentei, às vezes cada canal está sendo gerenciado por um departamento diferente dentro da empresa, então às vezes isso gera um problema. O site é um que cuida, o aplicativo é outro. Então isso gera uma dificuldade, mas você tem que... Principalmente, pelo menos a jornada digital, você tem que enxergar ela como uma jornada única. Então, trabalhar nesses multicanais, entender que o cliente tem que ter uma experiência similar dentro dos canais, para as diferentes necessidades que ele tem, fluida entre os diferentes canais. Segmentação, acho que a gente falou muito. Então, para você segmentar, você precisa identificar, que eu comentei, você precisa saber quem é o cliente, saber que é o Eric que está chegando, é o Eric, né? Você precisa ter os dados dele e cruzar essas duas coisas para você poder segmentar. O exemplo que eu dei, não adianta você oferecer recarga para quem é pós-pago. Então, sem dúvida, a segmentação é bem importante. Se entrar no site, você vê uma oferta que é bem melhor do que a que você já tem como você sendo cliente, é ruim. A experiência é ruim, você fica chateado. Sim. Então, sem dúvida, a segmentação é um outro fator importante. E o outro, acho que é o conversacional, né? Os canais que você consegue fazer uma conversação são bem relevantes. WhatsApp, RCS, canais que você consegue ter uma interação, acho que também são tendência.
Vocês, é claro que não faz parte, não sei se faz parte da plataforma, mas os bots, hoje está vendo muito atendimento personalizado. A gente consegue integrar os bots. Ótimo. E aí o ponto, o bot ele já vem com uma certa inteligência com relação à jornada? Ele vem com uma inteligência em relação à comunicação, sem dúvida. A gente tem que integrar ele, uma inteligência de canal, porque ele pode jogar para um canal ou para outro. Ele tem que ter uma inteligência de oferta, ele tem que estar ligado numa inteligência de oferta, o que eu vou ofertar para você. Então, jornada nesse sentido. Qual é o melhor canal para você, qual a melhor oferta para você e, às vezes, até qual a melhor linguagem para falar com você. Claro. Uma vez identificado que é você, uma vez você tendo dados a seu respeito, internos ou externos, você consegue construir essa jornada. Ele consegue entender se ele me chama de mano ou senhor. Exatamente. Ou brother, se estiver no Rio. Ou brother, se estiver no Rio. É isso. Em linhas gerais, para a gente responder a pergunta, User Experience é importante para os negócios? Sem dúvida. O cliente, não existe negócio sem cliente, sem usuário, né? Que você faz negócio. E acho que até um fator interessante que a gente comentou, tanto no B2C quanto no B2B. Sim. Para o B2C é muito óbvio, né? Que o cliente, o usuário está ali. Mas o B2B é bem importante. Para a nossa própria plataforma, a gente vende, né? Para outras enterprises, para outras empresas. E ela é uma plataforma com uma user experience muito boa, muito fácil de usar, muito inteligente, muito... Amigável. Amigável, obrigada. Sim. Então, a forma como a gente faz a experiência do usuário para o B2C e para o B2B são fundamentais para o negócio. Eu já consigo entender que você está começando a perder as palavras, porque você fala muito em grego, então... Em grego não, fala muito inglês. Não pode ficar piegas, né? Você precisa falar todas as palavras em inglês. Alice, muito bom. Quero te agradecer por ter vindo, por estar com a gente aqui do Rio de Janeiro, né? Vim direto. Tá aqui em São Paulo. Você não veio direto do aeroporto para cá, né? Bom. Então tá bom. Mas foi um prazer ter você aqui. Eu acho que é super importante a gente levantar esse tipo de papo, falar um pouco de experiência do usuário, porque cada vez mais, eu concordo com você plenamente, não existe mais negócio, principalmente uma vez levando-se em consideração que tudo é digital, ou que pelo menos ele vai passar pelo digital inevitavelmente. Você não tem como não ter uma preocupação com isso. Então, eu costumo dizer, hoje, minimamente, o cartão de visita virou o site. Né? Minimamente, para qualquer empresa. Você não está na internet, você praticamente... Não existe. Então, você começar a entender cada vez mais as interações, ele é absolutamente necessário para qualquer negócio. Então, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter passado um pouco dessa mensagem, da importância dela. E para próximos bate-papos, sinta-se convidada. Tem bastante tema, e acho que essa parte de... identificação é bem relevante. Acho que tem bastante coisa pra gente conversar. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Valeu. Gente, é isso. Compartilhem novamente. Se inscrevam no canal, porque esse tipo de bate-papo, como eu falei no início, é super importante. Se você tem um negócio, se você faz parte de um negócio, compartilhe, porque eu acho que todo mundo precisa um pouco entender a respeito dessa omnicanalidade, dessa multicanalidade da experiência do usuário em si. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Valeu!